Oi, oi pessoal, tudo bem? Tô esperando aqui as pessoas começarem a entrar. Entrei um pouquinho antes para convidar aqui a Rosimara, que é nossa participante aqui dessa live. Oi, Nai, oi, Flávia. E oi, Fabiola. E a gente hoje vai falar daquele tipo super forte. A Helena entrou, a Helena vai participar. Oi, Helena, deixa eu convidar você, né? É isso. Como é que eu faço aqui para convidar a Helena para participar? Deu tilt aqui, Helena. Como é que eu faço para convidar você? Não estou sabendo aqui. Bah, você sabe como convidar aqui a Helena? Porque não está participando. Ah, enviou uma solicitação. Sim. Aí eu clico nela, né? Isso. Aí, gente, tô nessa visualizando. Isso. Isso. Helena já tá aí, já entrou. Olha, oi, Ark, tudo bem? A Solange. Oi, Helena, querida. Olá! Ai, tá uma bagunça aqui, Seja peraí. bem-vinda aqui à nossa Obrigada. live de tipo 8. A Rosimara entrou. Rosimara, vou te convidar aqui. Você tem que pedir para, né, Helena? A Rosimara tem que É, pedir mas para. é um de cada vez, não consegue pôr todo mundo. Não consegue pôr? Ah, tá. Todos não. Aí você conversa Ah, comigo, depois conversa com os outros. entendi. Então, tá bom. Entendi agora. Então, eu vou conversar com você. Estou esperando ver se a Tereza entra, que é a autopreservação. E você, a Bi, enfim. E depois, por último, Mara, aí você entra, tá? Você pede para entrar e eu autorizo, né? Qualquer coisa a Helena me ajuda aí. Tudo É. bem, gente? Então, a gente está esperando aí boa noite, a gente está esperando as pessoas entrarem. Olha só, o Rogério falando que 8 bonita. Não sou eu, é a Helena, tá, gente? As Né? duas. A Carol entrou, a Fabi, a Luci. Ah, a Lui entrou. Oi, Lui, tudo bem? Então, as pessoas estão entrando e a gente, então, vai começar a falar aqui. A Rosângela entrou, que é um tipo 8 também, uma fofa, né? Obrigada. O Júnior entrou. Júnior, quanto tempo? Quando for para falar do 2, conto com você. Carol também, né? O pessoal está entrando aí, a gente é, vai começar a falar aqui. Então, a gente vai falar, a Joara, aqui, a lindona da Joara entrando aí. A gente vai falar aqui, então, dos instintos, né, Helena? E a Helena está aqui para falar do 8 social, depois a Tereza vai falar do 8 autopreservação e a Rosemara, por último, vai falar do 8 1 a 1. Por que a gente convidou essas pessoas? Porque elas são os especialistas, né? Ninguém melhor do que as próprias pessoas para falar como elas são. Instintos são comportamentos quase energéticos, impulsivos que a gente tem e que não é simples detectar. Em geral, às vezes as pessoas ficam muito na dúvida, mas eu sou instinto, autopreservação, social, tem um pouco de todos, sim, a gente tem um pouco de todos, mas um deles é onde a gente põe mais energia, e aí energia mesmo, gente, não é uma coisa comportamental, quando a gente vê, a gente já colocou energia naquilo, ou no autopreservação, ou no social, ou no 1 a 1. Então, só para vocês
como sempre, aqui a gente tem os nossos bonequinhos, né, que falam dos instintos. Onde estão os instintos? No centro físico. Os instintos de sobrevivência fazem parte do centro de inteligência física, ou seja, todos nós temos, inclusive compartilhamos isso também com outros seres vivos, inclusive os animais. Tá? O que são subtipos, que é isso que a gente está falando agora? São os instintos mais a paixão do tipo. Isso que a gente chama de subtipos. Instintos mais paixão. Tá? Então, imagina, é o que eu vou ensinar para vocês. Imagina a paixão do tipo no instinto. Então, no caso do 8, a paixão do tipo é o excesso, né? Que também no Eneagrama se chama luxúria. Mas a gente gosta mais desse nome, excesso. Ele é excessivo, excessivo no falar, no trabalhar, né? Excessivo quando ele entra numa briga, excessivo, excesso, é isso que significa essa paixão. Imagina o excesso na autopreservação, que significa, né, cuidar das condições básicas de sobrevivência. Imagina esse excesso no social, né? Então, as minhas amizades são testadas, né, com pacto de sangue. Imagina esse excesso no 1 a 1, né? A possessividade e o vigor em tudo que essa pessoa faz. Então, isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Só que, assim, o excesso é o mesmo. Só que a forma, né, como isso, né, acontece para cada subtipo é diferente, tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, subtipos, só para esclarecer, são os instintos, autopreservação social e sexual, ou 1 a 1, a gente sempre usa 1 a 1. A paixão do tipo é uma motivação, mas ligada a reações emocionais desproporcionais, então no caso do 8 é o excesso, a reação emocional desproporcional, né? Ele vai falar excessivo no falar. Tá? Ele põe uma reação. Você não está me entendendo? Entende? Ele põe toda uma reação emocional. E o subtipo é uma motivação maior, que eu uso para minha sobrevivência. É isso que significa. Tá? Então, a gente está aqui, vai falar, começamos em físico, né? Então, a gente vai falar aqui do 8, e a gente convidou a nossa querida Helena para falar do 8 social. Para esclarecer um pouquinho, né, o 8 social, né, eu já fiz uma live falando, né, dos comportamentos do 8, né, então o 8 social aqui, ó, tem um Hulkzinho aqui, né, ele gosta é representado por fortes laços que esses representantes criam com as pessoas. Honra e confiança são muito importantes nessas relações de amizade. Então, é o social que precisa passar confiança, precisa ser honrado, né? E para ser honrado, então, eles testam esses amigos, fazem pactos com aqueles que se mostram confiáveis, criando assim sólidas amizades. Por incrível que pareça, como diz meu amigo Naranjo, que, né, esteja num bom lugar, ele é um antissocial. Por quê? Porque ele não é com todo mundo que ele, né, ele tem essa relação de amizade verdadeira, né? Ao mesmo tempo, numa situação social, ele pode ser altamente provocativo, até para testar aquelas pessoas que estão naquele âmbito social, né? Então, eu vou pedir aqui para, né, para Helena, querida, me falar como que é um 8 social. Bom, primeiro, obrigada, né, de estar aqui. Eu sou fã e
discípula. É, eu sou muito, né? As crianças, meus filhos já me apelidavam de Hulk antes de eu estudar Enneagrama. Veja bem. Então, acho que faz muito sentido. Eu tenho um círculo de amigos grande até, mas assim, aqueles amigos, colegas, né? Mas aqueles amigos com quem eu posso contar mesmo, ou com quem eu conto, né? São poucos. E eu acho que tem essa coisa de testar um pouco as amizades, né? Ou testar essa confiança ou essa entrega, né? Não só com as amizades, mas acho que em todas as relações. Eu testo um pouco esses limites, assim. Sim, sim. E acho muito legal essa coisa de é o 8 social e ele é antissocial, né? Porque Isso. realmente, assim, eu gosto muito de estar com as pessoas com quem eu quero estar. Mas não quer dizer que eu sou arroz de festa, né? Eu não quero ir em qualquer lugar. Eu sou daquelas pessoas que convida, eu falo assim, mas quem vai? Né? Que pode até soar antipático, mas assim, eu quero saber se quem vai me deixa confortável naquele ambiente. Né? Acho que é um pouco isso. Alguém está falando que é 8 social também, né? E assim, as pessoas, quando as pessoas fazem alguma coisa que você não gosta, principalmente que, de certa forma, rompem a sua confiança, qual é a sua atitude em relação a isso? Não tem volta, né? Não tem retorno nessa confiança. Perdeu a confiança, perdeu de vez. Porque eu confio cegamente, assim, né? Depois que passa por esse período de análise, eu confio, eu delego, entrego na mão minha vida. Mas depois não se pisar na bola, é para nunca mais. Eu deleto mesmo, parece que nem nunca existiu. A Renata está aqui também, a Renata é um tipo 8, querida, também disse que deleta, né? A Tereza entrou, Tereza é autopreservação, ela vai participar dessa live. Tereza, eu estou conversando aqui com o 8 social, e depois eu vou chamar a Bianca, e depois eu vou chamar você, tá? Quando eu te chamar, você pede para entrar na live, você vai colocar aí para entrar na live e aí você entra para falar, tá bom? Olha a Samara, eu convidei a Samara. A Samara é uma querida, uma médica, uma GO querida, maravilhosa. E aí a Flávia, que fofa que ela falou. Confie e presenteia com cestinhas de amor. Muito bom. A Samara colocou vaso total, que vira vaso, né? Quando a quebra a confiança, né? Do 8 social. Nossa, totalmente. Eu nem lembro que existe. Então é isso, né? Assim, agora esses laços que vocês criam com as pessoas, sendo 8 social, quem quiser também participar pode interagir, é um laço que as pessoas, não quer dizer que vocês são grudentos, né? Não quer dizer que vocês ficam em cima das pessoas, né? Não. Até às vezes reclamam que eu sou pouco afetiva, afetuosa, sei lá, ou carinhosa. Mas eu sou. Só que eu tenho meus momentos de ser carinhosa e tal. Mas não é isso de ser grudento, não. É confiança. Eu sei que aquela pessoa é por mim como eu sou por ela. É confiança mesmo, acho que é a palavra. Exato, né? Tem uma coisa de lealdade, né? De lealdade. Não fazer com outro aquilo que não quer que faça consigo, né? Então, eu não vou fazer para o outro que eu não quero que façam para mim, né? Nesse ponto, o 8 é muito leal, né? Às vezes, o 8 é um pouco histérico, né? Como diria o Naranjo, né? Assim, quando
É assim, quando alguma coisa acontece, quando ele precisa discordar ou confrontar, né? E aí, mesmo sendo social, como é que isso soa para você? Porque todo 8 é um pouco histérico, né? Mas, né, a gente tem que reconhecer, né, gente? Vamos lá, né? O tipo 8 reconheça, né? Mas mais emocional, coloca essa reação emocional toda, né? Assim, mas como é que é para o social? Já que o social tem uma preocupação, né, em não... ele é mais diplomático do que o autopreservação e 1 a 1. Né? Ele consegue pensar um pouco melhor no que ele vai falar com as pessoas e como falar. Como é que é nesse caso, essa questão da histeria e da emocionalidade? Aí eu não sei se é do 8 ou é meu, vai? Você que vai poder dizer. Certo. Por muito tempo, eu ficava preocupada em reagir dessa forma e, nossa, o que eles vão pensar de mim agora, né? De eu ter essa reação. Uhum. Mas muitas vezes eu achava que minha reação não tinha sido tão intensa quanto depois relatavam, né? As crianças trazendo eles de novo para casa, às vezes eles me imitam brigando e eu falo assim, nossa, eu fiz isso, é mesmo, né? Porque acho que não tenho a medida da reação, né? De como eu reajo àquela situação. Então, é um aprendizado todo dia com eles, né? Certo. E aqui a Lúcia tá falando que o 8 é dramático, o 8 social? Acho que sim. Acho que sim, né, Mari? Eu acho que todos são, né? Todos vão para aquele drama, tal. Não é bem um drama, é quase assim, é excesso na história, excesso no acontecimento, né? A Flávia colocou, podemos dizer que o 8 social é antissocial e anti-excesso? Sim. Ele é antissocial porque não é qualquer grupo, é o que a Helena falou, não é arroz de festa, mas é também uma pessoa que assim, tenta ter menos excesso do que as outras, tá? Do que o autopreservação e do que 1 a 1. A gente vai ouvir os outros falarem e você vai ver a diferença. Percebe também a diferença no falar da Helena. Eu vou pedir para a Bianca entrar, né? Porque eu pedi para a Helena falar e vou pedir para a Bianca falar também do social, porque a Bianca é jovem e vocês vão ver também uma característica mais tão diplomática quanto a da Helena, que é uma pessoa mais, né, desenvolvida, vamos dizer assim, né? Tá? Então vamos lá. Então eu vou sair. Tá bom, Tchau, obrigada, até Helena. mais. Você continua aí com a gente, né? Continuo. Obrigada. Tá bom, obrigada. Bianca, você tá por aí? A Bianca tá por aí. Como é que eu faço, Bi, para te colocar aqui, transmitir ao vivo com Bianca? Bianca vai entrar agora, gente. Tô tá por aí, aqui, ó. tô por aqui. Essa bonitinha aí, ó, a minha fofa, a minha filha querida. Estudante de Eneagrama desde o berço. Desde a barriga. Isso. Por aí. Então, Bia, você devia estar ouvindo eu falar, né, com a Helena, né? Então a gente está falando aqui do social, né, do 8 social e das diferenças que existem com o 8 autopreservação e com o 8 1 a 1, que a gente vai ver aqui daqui a pouco com a Tereza e com a Rosemara, né? Então, eu queria que a gente percebe claramente assim, essas características no 8. Ele é um pouco mais diplomático do que os demais, do que a autopreservação, que é eu tenho que falar, eu falo, e né? Não vou falar palavrão aqui, porque não é bonito, Não tá né? podendo. Mas não está podendo falar, tem que manter a imagem de um 8 evoluído. Mas assim, né? E o outro que Arque, né, com que eu falei, ou 1 a 1 que fala e ainda espera uma atitude, né? O tipo 8 social é um pouco mais diplomático, ele pensa, ele se preocupa em manter aquela qualidade de relações sociais.
E aí eu falei com a Helena e pedi para você falar, porque você é jovem, né? Então poderia ser que o jovem ainda não tem isso mais desenvolvido, mas como isso não tem a ver com a idade, e sim com a característica do subtipo, eu pedi para você falar também. Ah, é bem isso assim que você falou. É uma coisa muito. Quando a gente fala, por exemplo, da histeria do 8, desse 8 social, eu enxergo muito como um movimento de confiança com aqueles que eu sei que não vão me abandonar. Então, por exemplo, num ambiente externo, eu sou muito contida com essa questão de estourar, da raiva. Por sinal, acho que até diferente. Acho que um 8 social, numa fase mais adulta, ele consegue até se expor mais, porque ele sabe que senão ele fica levando. Então, fico muito Interessante. mais contida, assim, né, num ambiente social. Então, eu sou menos de explodir, por exemplo, sei lá, num restaurante, alguma coisa errada. No ambiente de trabalho, eu fiquei com todo o trabalho para fazer. Eu fico, não reclamo com o grupo para não me sentir muito estourada com o grupo. Mas com as pessoas que eu tenho dentro de casa, que eu tenho certeza que vão ser dias difíceis, mas não vão me abandonar, eu consigo estourar mais. E aí talvez venha essa questão da histeria, desse drama, assim, do 8, né? E aí eu enxergo isso talvez no movimento mais adulto. Então, assim, no movimento mais adulto, eu consigo perceber que se eu não reclamar, se eu não me impor por conta dessa questão social, talvez eu leve mais na cabeça. Então, na verdade, eu enxergo esse movimento contrário, assim. Uhum. Entendi. É bem interessante, né, o que você falou, né, do adulto talvez tenha que se expor porque, né, já perdeu oportunidades, às vezes, de falar coisas e as Isso. pessoas não saberem o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, e aí, mais lá na frente, né, Se infelizmente, torna. sofrer, né? Exato. E aí é necessário, né? Vira uma coisa necessária, né? Eu lembro Uhum. bem de um momento que a gente passou junto, eu pedi sua ajuda, que eu tive um problema lá da faculdade. E você falou, filha, tem que se pontuar nesse ponto, né? E aí eu fiquei, nossa, olha, é verdade. Tô apanhando de novo por causa desse movimento do social, de não querer criar problemas e tal. E acaba influenciando muito, assim. Mas eu enxergo como o 8 social o cara mais estourado dentro de casa, por exemplo. Porque ele é Uhum. o cara que, com essas pessoas que ele confia, que ele ama, sabem que não vão abandonar ele acaba descontando ali o que ele segurou, Uhum. entendeu? Com os outros ambientes sociais, assim. Eu acho legal, assim, até perguntar para as pessoas que estão na live, tem bastante 8 social, além da Helena, né? Uhum. Como é que vocês são, se vocês realmente percebem isso, porque é uma percepção, né? De eu Sim. estar em casa, eu ser mais agressivo, Uhum. porque eu segurei lá no externo. Então, Uhum. nos ambientes, como a Bis disse, nos ambientes que eu me sinto mais seguro, então eu consigo me colocar mais. Ser agressivo não É quer mais uma força dizer de imposição, não uma agressividade exato, negativa, né? Eu entendo. exatamente. Tem 6 intrusos aí. Alô, Elu, tudo bem? Então, assim, é interessante ver isso, né? As pessoas podem falar, mas o 8 social realmente, assim, tem um carinho no falar, tem uma energia, né, mais voltada a olhar para o ambiente externo, para não criar, né, assim, confusão com as pessoas, né? Alguém está perguntando aqui, o que, que você sente, Bi, para não querer estourar? Pura diplomacia ou tem um pouco de medo ou vergonha? O que, que é? Cara, eu acho que é um pouco de diplomacia, e eu não diria um medo, eu diria. Sabe aquela coisa as pessoas próximas conhecem o seu lado negativo, e aí você. Assim, é uma percepção minha, tá? Que convivo com a minha mãe há muito tempo, então ela me dá muita oportunidade de me perceber, enfim, de estar presente, né, com esse contato, né, com autoconhecimento. Então eu acho que é muito uma questão de. É diplomacia? É.
mas esses lados que talvez eu não sinta orgulho de ter como estourar, ter uma fala muito impositiva, eu não gosto de mostrar isso para outros ambientes. Então, isso talvez me segure em outros ambientes. Dentro de casa, eu sei que são pessoas que não vão me abandonar. Então, eu acabo colocando isso mais para fora, assim. Não é uma questão de medo. Uhum. Talvez evitar a exposição ao conflito, como alguém está dizendo aqui, sim. Com certeza, Porque com certeza. o conflito, ele infla, né, o tipo 8, né? Essa é a verdade. Sim. Todo conflito Sim. infla o tipo 8. Ele começa a querer falar, a querer brigar, ele começa a ruminar, primeiro dentro dele, depois ele não aguenta e põe para fora. No caso do autopreservação, do 1 a 1. O tipo 8 social faz o quê? Ele contém essa exposição, porque ele sabe que depois é pior, ele vai ficar mal, ele ficou mal socialmente. Né? Eu acho, Medo do eu acho, Pode falar. então, é isso que eu enxergo, assim, talvez não do abandono, mas assim, o grupo me serve como um reforço, de fato. Então, por exemplo, eu comecei por exemplo, recentemente eu comecei a fazer uma arte marcial. Se eu não me sentir pertencente naquele grupo, ou as pessoas não enxergarem o que eu posso acrescentar para esse grupo, isso eu não consigo lidar muito bem. Então, não é nem de fato um medo de exposição ou de abandono. Eu preciso também ter uma voz nesse grupo, mas eu preciso que o grupo me acolha. Se eu não tiver isso, eu muitas vezes retraio. E aí eu não explodo, por quê? Porque eu sei que o grupo serve de apoio. Ficar em casa na quarentena sem ver ninguém é muito difícil. Então, eu preciso desses grupos de apoio. E se eu estourar dentro desses grupos, para mim vai ser muito difícil retornar para eles e me sentir apoiada de novo. Uhum. Então, vocês percebem assim, que toda a energia vai para o grupo, às vezes em detrimento da relação 1 a 1, que vamos dizer a relação mais intimista, que é dentro de casa, e muitas vezes em detrimento do autopreservação também, né, gente? Né, Vi? O autopreservação também fica em segundo plano, né? Com certeza, Por com conta do certeza. social, né? É isso Nossa, que... quantas vezes já passei por cima de febre, de mal-estar para estar com o pessoal. Imagina, isso para mim, ainda mais que é reprimido, nossa, muito difícil. Isso, a gente está falando aqui do instinto dominante, mas quando a gente faz uma comparação com o reprimido, aí reforça mais ainda as características do dominante, né? Então, a Sim, com Bi, por certeza. exemplo, o que ela está falando, ela é a autopreservação reprimida. Então, o social falando mais alto, ela deixa de se cuidar para cuidar do grupo. Sim, Tá? com certeza, com certeza. Tá? Isso são questões mais inconscientes que a gente faz, engole sapo pelo grupo, né, Bi? 1 trilhão Né? deles. 1 trilhão. Então, assim, são questões que inconscientes que a gente está mostrando para vocês através da fala das pessoas que são os especialistas, para vocês entenderem que entender o eneagrama através dos subtipos entender quais são as máscaras das máscaras que a gente coloca, sabe? De certa forma, eu estou me escondendo atrás disso. Eu estou deixando de me cuidar para atender o grupo. Por que eu faço isso comigo? Entende? Exato, Por é que eu enxergar essa coloco motivação, né? isso? Por que eu coloco o grupo na frente do meu próprio eu? Entende? Isso que a Sim, gente está mostrando aqui para vocês. Bi, obrigada, filha. obrigada. Tá? Eu Beijo. vou convidar agora a Tereza para falar do autopreservação, tá? Vai lá, vou sair daqui. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Então, eu vou convidar aqui a Tereza, que eu já vi que a Tereza está aí. Deixa eu ver, deixa eu achar a Tereza aqui para convidá-la, por favor. Só um minutinho, gente. Né? Espero que vocês estejam entendendo, né, que essas motivações inconscientes, elas atrapalham muito transmitir ao vivo com a Tereza. Estou aguardando a Tereza entrar, elas atrapalham muito e não são conscientes, tá? A gente faz isso o tempo todo, numa cegueira,
se prejudicando, obviamente, né? E um pouco desconectado das pessoas, né? Que poderiam tá nos ajudando, tá nos fazendo ver, porque a gente se desconecta tanto quando a gente usa essa energia, que a gente nem ouve mais. Eu estou na minha autopreservação, eu não ouço ninguém, eu não, né? Pouco. Eu tô esperando a Tereza aqui entrar, tá, gente? Eu não ouço ninguém, eu não olho para ninguém, eu olho para aquilo que eu estou sentindo e ponto. Tá? Então, isso é uma armadilha inconsciente do ego. Tá? Os instintos são comportamentos mais impulsivos, energéticos, que a gente tem que observar. Dá um pouco mais de trabalho. Além de observar nossos comportamentos, a gente tem que observar nossos instintos. Eu estou procurando aqui, esperando a Tereza entrar. Eu não sei se ela saiu da live. Tudo bem? A Bianca veio me ajudar aqui pessoalmente. Eu já cliquei aqui, ó. Já chamei ela, mas ela não está aparecendo. Bom, eu vou esperar a Tereza entrar. E eu sou autopreservação, então eu vou começar a falar. Se tiver mais alguém aí autopreservação, por favor, vocês me ajudem aí, né? Porque eu posso saber direito como falar de tudo isso. E se a Tereza aparecer, entrar, assim, a gente está aguardando ela, tá? Pede para a Tereza chamar. Tereza, você chamar, como é que ela chama? A Bianca pediu para você nos chamar aqui, para você poder entrar. Agora saiu aqui. Pede para ela sair da live, entrar de novo, vai dar para... Uhum. Você pode, por favor, sair da live, entrar de novo, e aí a gente... E ela pede para... E aí você pede para participar, tá bom? Você pode fazer isso, por favor, para a gente poder te inserir, né? Enquanto isso, eu vou falar aqui do autopreservação para vocês, tá? Então, aqui, né, um quadrinho, vou ficar aqui de olho se a Tereza chama. Tem um quadrinho aqui, olha só, que nós temos o próprio, né? Esse Shrek, esse bonitinho aqui, né? Que é representante do autopreservação. O nome que a gente dá para o subtipo autopreservação é sobrevivência satisfatória. Lembra do excesso, né? Excesso na autopreservação. Eu vou concentrar toda a minha energia na minha sobrevivência de forma que eu jamais, never, dependa de ninguém. Isso é o 8 autopreservação. Então, o 8 autopreservação tem uma necessidade de ser autossuficiente, de garantir seu bem-estar, mas não só o dele, tá, gente? Dos entes queridos também. Lembrando que o 8 é sempre um grande protetor. Tá? Deixa eu ver se a Tereza entrou aqui. Agora foi. Agora foi, a Tereza entrou aqui, querida. Deixa eu dar as boas-vindas para ela. A gente está ainda aguardando ela, Bianca. Deve ser a internet. Oi? Deve ser a internet. Deve ser a internet dela? Ou nossa, né? Tá esperando aqui, tá aguardando já. Uhum. Tá. Vou continuar falando aqui enquanto a gente espera a Tereza. Então, tem o quê? Tem uma necessidade... o 8 é sempre protetor, mas o 8 autopreservação, ele se torna o mais protetor de si, para não depender do outro e dos outros, para que os outros também tenham essa mesma proteção, essa mesma sobrevivência satisfatória. Ele é o mais intolerante com frustrações. Eu preciso disso agora. Tá? Então, assim, ele quer e ponto. Ele não é uma pessoa que tem um excesso no glamour ou querer coisas mais e mais. Ele quer aquilo que ele precisa. Se ele precisa, ele quer agora, naquele momento.
É um tipo assim mais contido, a energia dele é mais contida, ele não sente muita necessidade de falar, ele é como um leão que se move para quando está com fome, ou para, a gente brinca, ou para se lamber. A energia é totalmente contida. Tá? Então vamos ver aqui se a Tereza entrou. A Tereza não entrou, não sei o que está acontecendo, né? Vou tentar de novo chamar ela, ver se ela está por aqui. Senão eu vou falar, sim, vou falando por mim aqui, né? Estou adicionando a Tereza de novo, vamos ver se ela consegue entrar agora. Tá? Tá, a gente está aguardando aqui, que o pessoal falou, clica no nome dela, tal, mas a gente já está aguardando, na verdade, é como se já tivesse a gente já selecionado. Clicou no nome dela várias vezes, tá? A gente já tentou chamar ela, já mandou a solicitação. Vamos ver se agora ela aparece. Não sei o que pode estar acontecendo, né? Mas enfim, vamos lá. Enquanto a T não consegue entrar, vou falando aqui. Como 8 autopreservação, eu sinto que a minha energia é muito mais contida, muito mais focada nas minhas necessidades. E se as minhas necessidades, por exemplo, é garantir a minha segurança e o bem-estar meu e da minha família, eu ponho todo o excesso disso na autopreservação. Então, eu não vou depender de ninguém, eu não vou me vitimizar, eu não vou pedir socorro para ninguém. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para garantir a minha sobrevivência. Então, a autopreservação é aquele que não aceita depender das pessoas. Ele até às vezes pode ser confundido com 2, ele não gosta de receber ajuda. Quando ele recebe ajuda, é uma ajuda às vezes que ele está ou no desespero, ou confia demais naquela pessoa, porque a confiança é algo difícil para o 8 autopreservação. Eu não vou pedir ajuda para você e depois você vai sair falando de mim que eu precisei ajuda, entende? Toda energia é contida, ele não gosta de falar da vida dele, do que ele faz, como ele faz e principalmente dos problemas que ele tem. Isso é um 8 autopreservação. Então, mas ele é abrupto também, agressivo? Sim, muito sério, quando precisa ele vai e se coloca de forma séria e forte na situação, mas ele não é tão eufórico e com uma energia assim tão para fora como o 1 a 1 e como o social. É uma energia muito mais contida. Às vezes o 8 autopreservação pode parecer outro tipo, pode parecer o 2, às vezes ele vai muito mais para o 5, né? Eu todinha, né, Fê? Então, assim, outra coisa que o 8 autopreservação preza muito é a sensatez. Ele não dá conta de pessoas insensatas. Não, se a pessoa tem um ato insensato, é muito difícil a autopreservação dar conta disso. Porque na cabeça dele, assim, como você não cuida da preservação? Como você faz esse ato tão insano e insensato? Ele não consegue lidar. Ele é mais sério? Ele é mais sério. 1 a 1 é o que chamamos de sexual? É isso mesmo. Tá? 1 a 1 é o que chamamos de sexual, a gente não fala, porque a gente trabalha muito com empresas, então eu brinco, né, que fica esquisito você chegar num lugar e falar, eu sou um 8 sexual, né? Então a gente chama de 1 a 1, né? Até porque não tem nada a ver com sexo, né? É só uma energia tão forte de conexão como a energia sexual, é só por isso que é chamado sexual, tá? É muito esquisito mesmo.
A Tereza não conseguiu entrar. Fernanda, tem alguma coisa a acrescentar no 8 autopreservação? Né? Eu falei da energia mais contida. Então, assim, por exemplo, eu tenho muitos grupos e trabalho com muitas pessoas. E as pessoas falam assim, ah, mas então você é um social? Não, meu autopreservação fala mais alto. Eu tenho vários grupos, mas todos eles ligados ao trabalho. Entende isso? Então, é para vocês entenderem onde fica a nossa motivação, como ela é forte em cada um dos, né? Felipe está concordando comigo. Como essa energia é forte, é onde a gente coloca ela, é onde a gente tem mais sucesso, é verdade, né? Porque afinal a gente coloca toda a energia, mas também é nosso maior problema, que nem diz o meu amigo Hans Hudson, é nosso maior inimigo. Os sociais, né? Aqui a Samara está dizendo que eles irritam, parece que o povo não tem o que fazer. É verdade, não minto. Eles têm o que fazer, é que a gente só tem uma coisa para fazer, trabalhar, né, Samara? Como que eu faço para descobrir, né? Alguém está perguntando aqui, descobrir o seu subtipo? Tem que um pouco entender o que é subtipo, ver onde você põe mais energia, tá? Por exemplo, o que eu sei? Ah, você quer saber se você é um social. Você prefere... por exemplo, para você foi difícil passar por essa pandemia, ficar em casa sem estar com as pessoas, sem ter os encontros, as festas, os bares abertos para você se encontrar com a galera, ou você passou bem, assim, tranquilo, gostaria de me encontrar com a galera, mas tudo bem, não deu, ok, não tem problema. Se você é social, você não conseguiu ficar direto em casa. Você deu uma escapadinha, pode ter certeza. Se você é social, se você é autopreservação, passou bem, né? Você até pode ter ido no supermercado ou em algum lugar, mas tomando todas as precauções. E se você é 1 a 1, você ficou mais intimista, numa relação mais intimista, mas se precisar comprar alguma coisa, você vai, compra mais sempre para os seus, né? Samara, zero problemas com a quarentena, óbvio, a autopreservação adorou a quarentena, que coisa bacana, vamos manter a quarentena para sempre, né? Principalmente se tiver algum social perto de você. Aí eu perguntei para a Fê se ela tem mais alguma coisa a acrescentar, senão a gente vai para o 8, 1 a 1. Aqui, ó. Falou tudo, Mari. Energia muito focada, principalmente no trabalho. A Fê falou que vamos manter a quarentena, a Tereza falou, né? Isso mesmo. Eu arrumei compromissos para fazer e poder ir para a rua, isso é o 8 social, né? Eu também. Reuniões todas online, top demais. Isso todo cuidado é pouco. Dificilmente não confia na sua confia a sua sobrevivência a outra pessoa. Dificilmente confia, né, Fê? Sempre preciso ter uma segurança e só me sinto segura quando as coisas dependem de mim. Exatamente, isso é o 8 autopreservação. Acha que vale a pena dizer que explodimos depois de engolir muito. Mas você, Samara, é evoluída. Eu explodo com mais facilidade. Não preciso engolir tanto, não. Não, é brincadeira. Hoje em dia, assim, depois de muito trabalho, a gente até aguenta mais, né? Segura mais, você também. Mas os 8 explodem, assim, que o 8 social é o menos explosivo, por conta do social, 8 autopreservação explode e não se preocupa com o que vão falar, com o que vão pensar, e o 8 a 1 talvez exploda, mas vamos convidar a nossa amiga Rosimara. Cadê a Rosimara para falar? Porque nada como
os especialistas, né? Preciso caçar a Rosimara aqui para ela falar aqui do 1 a 1, tá? Vamos ver se a Rosimara consegue entrar, já que a gente não conseguiu colocar a Tereza aqui na live, né? Acontece. Mara, você está aí? Você precisa transmitir ao vivo. Vamos ver se a Mara entra. Vamos ver, guardando a Rosimara. Pode ser internet também, né, gente? Às vezes a internet dá uns paus aqui. Ah, tudo bem, minha linda? Você acha? Eu já estava com o dedo aqui faz tempo. Ah, bom, que bom. Energia Que bom. pura, física. Ah. Obrigada, viu, Mara? Mara é nossa produtora do Quatro Caminhos em Maringá, uma pessoa bem bacana, que eu tenho eterna gratidão, que eu devo muito a ela, ela que levou esse trabalho para lá, e a gente cada vez, né, vai colocando aí, né? Colocar o Quatro Caminhos aí, essa energia. Então, Mara, assim, né, o que a gente pode falar um pouco do 1 a 1? A gente tem aqui a Valente, né, que é uma personagem aí do Disney, da Disney, né, uma personagem que acredita que precisa controlar o mundo, né, controlar o outro, controlar o mundo, acima de tudo ser o centro, né, essa é uma característica bem forte do 8 1 a 1. Tem uma certa possessividade também, gosta de saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo. É como se colocasse um chip, sabe, em cada pessoa e ficasse meio controlando. Não fica monitorando, que nem o tipo 1, não é uma questão de monitorar. É uma questão de controlar, de saber onde cada um está fazendo o quê. Dos três, o 8, 1 a 1, são mais intensos, também são os mais carismáticos. Em volta deles se forma sempre um grupinho de pessoas, né? Eles sempre têm um entusiasmo. A Mara vai falar de Enneagrama, já junta um povo do lado dela, porque ela fala com aquele entusiasmo, com aquele vigor, porque é exatamente isso que eles têm, muito vigor no que fazem. Reagem com paixão a tudo que lhes interessa, tudo, e querem causar um grande impacto na vida das pessoas que o rodeiam. Então, por exemplo, eu gosto de Enneagrama, o Enneagrama fez bem para mim, ponto. Quero que todo mundo faça Enneagrama e conheça e tudo mais. Então, minha querida, queria que você falasse, então, um pouco para as pessoas, ensinasse a especialista, como é que você sendo esse 8 1 a 1? É muita energia. Quando as pessoas aí falam da questão do sexual, é uma energia vital, é uma energia física mesmo, sabe? É uma sensação de poder mesmo. É energia na fala, na face, nas mãos. Parece que vai sair. Em alguns trabalhos, do Quatro Caminhos mesmo, eu já tive a experiência de eu representar uma criança que a mãe era 8. Vinha uma energia, sabe, daquele tipo 8. E diante disso, eu comecei a tentar controlar. Falei, meu pai, meus filhos sentem isso, meus netos, porque o meu 1 a 1 é eu e meus filhos, eu e minha família, eu e minha família. Então, o controle, o excesso é tudo em cima disso. E é um controle de acontecimentos. Entendeu? Você está falando assim de pessoas, de onde está, mas mais que isso, de acontecimentos. Então, é um excesso que cansa, né? E como assim de acontecimentos? Quero conhecer. Opa, travou? Travou a internet aqui da Mara? Travou você? Gente, travou a Mara, é isso? Ah, que pena, estava tão bom ouvir ela, né? Vamos ver se eu consigo adicionar ela de novo aqui. Guardando Rosimara, né?
Vamos ver. Ah, tá aqui de novo. Desculpa, acho que Energia, travou. é energia demais, cara. Então, mas então vou levar o enneagrama. Para que levar o enneagrama? Para assim, e vai, sabe, o controle que vai acontecer na vida das pessoas, já imaginando uma situação e já querendo meio que aquela coisa de controle como se fosse um Deus mesmo. Entendeu? Como se fosse um Deus, né? É Engraçado. muita energia. E energia física mesmo. Quem está ao lado consegue sentir calor saindo. É uma coisa, é um excesso mesmo. No seu caso, Mara, qual é o seu instinto reprimido? É o social. O Só social. que ele está bem equilibrado com a autopreservação. Ele está bem. Eu consigo, graças a Deus, um pouquinho. Mas, por exemplo, nessa pandemia, em função dos seus, né, de isso que você falou, da energia 1 a 1, ser intimista com os seus, Isso. né? Você cortou totalmente a relação com o social. Não me faz falta. Ai, que delícia. Estou aqui, os meus 1 a 1, mora aqui no mesmo condomínio e a gente está isolado. Os dois, você imagina? Para mim tá uma delícia. Eu com os meus numa bolha. Então tá tudo tranquilo, do jeito que eu quero. Então, sem problema algum, pode ficar assim o resto da vida, que tá bom. Eu já fazia isso, a gente já se isolava, eu já tenho um ritual de trabalho, de tudo mais, meio que fechado nisso, sabe? Nesse olhar. Eu fui fazer faculdade depois que meus filhos estavam independentes. Enquanto eles eram dependentes, eu estava ali. E hoje os netos também estão aqui tudo perto. E também vão para a escola com 4, 5 anos. Quem educa, quem cuida, imagina que eu vou terceirizar. É aqui, entendeu? É envolver aqui. É assim. Vocês percebem a diferença do 1 a 1 com a autopreservação social? Então, assim, o 1 a 1 é essa coisa intimista. Eu tenho que ter possessividade, eu tenho que ter controle sobre os meus, né? Então, os meus ficam debaixo da minha asa. E eu fico ali no controle de tudo que está acontecendo. Isso é o 8 1 a 1. O 8 autopreservação não quer controlar e nada disso, né? Ele quer controlar se a sobrevivência dele, se está tudo bem, se ele está conseguindo trabalhar, se ele vai ter trabalho amanhã, no futuro. Já não é uma preocupação do 8 1 a 1. Ele se preocupa em cuidar, ele se preocupa lógico, ele se preocupa com a sobrevivência, porque isso é instinto, todos nós temos os 3. Mas 1 a 1 se preocupa em acolher, em proteger os seus. O autopreservação se preocupa em proteger a sobrevivência como um todo, para garantir o bem-estar das pessoas que ele se relaciona, desde família até se ele tem uma empresa, ele vai manter a empresa. E o 8 social, ele já não tem esse controle sobre as pessoas, nem sobre os seus, e sim esse controle sobre o grupo social. Então, para eu ter controle, eu não me manifesto da forma como eu deveria. Olha só. Né? Então, assim, outra coisa, Mara, como que fica para você, assim, essa questão da confiança? É mais fácil, então, já que você está fechada com os seus? A confiança? Não é tão fácil assim, não. É a mesma situação. Uma vez perdida, não, fica em cima, ainda mais que é filho, já tem a autoridade da mãe, né? E do 8 sexual, então é sempre um pé atrás. E me dou direito a isso. Desde que me deu motivo, e daí, paciência. Então essa questão da confiança, se perder a confiança, não, é filho, não tem como a gente trocar, né? São filhos, é família. Mas daí, volta, faz tudo, mas sempre com o pé atrás. É difícil. Só que não me sinto culpada por isso, não. Deu motivo, paciência.
Uhum, uhum. Você acha que se você, como 8 a 1, é para as pessoas entenderem, né? Você se Certo. torna um pouco mais exigente com relação, você fica mais de olho, tem mais possessividade, portanto se torna mais exigente com eles? Não, assim, não fico, como que eu posso falar? Eu não fico de olho. Eu já tive mais controle disso aí, né? Dessa coisa de você ligar, não é tudo bem, onde você tá, entendeu? É Lógico. meio que dando ordem, meio controle. Mas vamos falar aqui antes de conhecer o Enneagrama, acho que sim. Certo, Antes de né? conhecer o Enneagrama, sim, total. Então, e é difícil isso, esse equilíbrio hoje, né? Para você saber que. Porque cansa tudo isso. Cansa, né? Cansa. Então, daí hoje, para você tentar deixar. Tanto que a minha frase, Mari, é uma coisa assim que eu estou percebendo uma mudança, que não é fácil, mas está acontecendo. Antes era tudo posso naquele que me fortalece. E posso, e vamos, e faz, e a vida segue. Hoje eu estou tentando mudar para seja feita a vossa vontade. Sim. Tá? Muito Então, legal assim, isso. então, no sentido de deixar que o outro seja ele, né? Aquela coisa assim de, mas é muito difícil. Então é meio aquele tudo ou nada. Daí eu corro lá por 5, me tranco, fico quietinha lá. Tem que deixar, mas é difícil ainda, é muito difícil. Então fica uma coisa meio, falta aquele equilíbrio, sabe? Para isso realmente acontecer. Às vezes a gente, não sei se para você faz sentido, mas a gente fala que o 8 a 1, ele não dá liberdade para o outro, porque ele controla mais, e ele também fica sem liberdade, porque ele também está aprisionado em controlar e cuidar do outro. Você sente isso? Não. Não. Não, para mim liberdade é uma coisa vital, sabe? Deixar, assim, isso foi antes do Enneagrama, assim. Só que acho que daí vem o caso de se perder a confiança. Mas uma vez você deixa seguir, quer ver a independência, eu meio que eu sinto que eu dou empurrão, entendeu? Não quero ninguém voltando para mim, me explicando, justificando, não, isso cansa. Eu quero que vai, que segue, que a vida segue. Mas se eu ver que está ali empacado, eu vou chegar mais, o empurrão vai ser maior. Vai enneagrama, vai constelação, vai yoga, vai o que precisar. Tudo quanto é caminho para você ver o crescimento, entendeu? Mas não é querer para mim, não é aprisionar, não. É ele diante do mundo, ele diante da vida dele. É uma coisa assim de vida, sabe? Assim, não sei. O aprisionamento que a gente fala do 8 a 1 é porque ele fica tão preocupado, né, em desafiar, em empurrar, em fazer o outro caminhar, que às vezes ele também carrega isso, ele também fica aprisionado a isso, ele Pode também ser, fica porque cansado, né? tudo, pode ser, porque tudo é em função deles, Isso tá? mesmo. Tudo é em função deles. Sim, sim. É como se às vezes você olhasse e falasse, nossa, mas cadê a minha liberdade, né? Porque eu não posso relaxar, simplesmente não me preocupar. Essa consciência eu não tenho, não. Eu adoro isso. Muito bom, Mara, muito bom. É porque somos assim, né? Como né, a gente fala, né? Isso são questões tão inconscientes, são tão. A gente acha, logicamente, temos boas intenções, queremos fazer o melhor para as pessoas, mas até que ponto, né, a gente está fazendo o melhor para elas e para nós? Olha, Mari, a gente tem um dilema aqui que pode ser um julgamento, que o 8 tem muito disso, né? Mas como é que ninguém toma remédio para dormir, nem para acordar, nem para ir no banheiro, para nada, tá dando certo. Então, para a gente, tá valendo isso. Eu falo que é isso, a gente está no caminho, tá. A hora que você começar, né, de repente precisar do equilíbrio ali, precisar, nada quem usa, mas se está dando certo aí, então eu fico tranquila. É assim. Não tem muita opção.
Tem que fazer desse jeito, já que esse jeito está dando certo. Né? Vamos fazer desse Que jeito. agradece e vamos viver. Vamos viajar, fazer o que tiver que fazer. Muito legal. Eu acho que era isso que a gente queria, né, Mário? Eu agradeço você, agradeço a Tereza, mesmo não tendo conseguido entrar, agradeço a Bianca, a Helena. A Palomara está dizendo simples assim, né? Ó, mas aqui não tem ninguém inocente. 8